Shalom, pessoal. Esse vídeo que eu vou fazer agora, ele é direcionado para algumas pessoas que têm um sonho em especial. Sabe aquele sonho que te persegue? É porque tem sonhos que nós desanimamos e largamos de lado, tem sonhos que nós sabemos que não vão se cumprir, temos que ser realistas. Tem aqueles sonhos que poderiam até se cumprir, mas por um desgaste ou por algum motivo você deixou que aquele sonho morresse ou alguém matou esse sonho. Então, o objetivo desse vídeo que eu estou fazendo é para você que tem um sonho que está guardado lá no íntimo, porque eu sei o que é perder sonhos, eu sei o que é pessoas matarem os seus sonhos, eu sei o que é você perder oportunidades de ter a realização dos seus sonhos, mas eu também sei que há sonhos que, se você manter uma chama, uma faísca que seja acesa, ou talvez se essa chama ficou escondida e você nem sabe, mas está lá, é o suficiente para se realizar. Então, se você é essa pessoa que tem um sonho ali que volta e meia você vê um lampejo, uma faísca, esse vídeo é para você. Trata-se de uma experiência que aconteceu comigo, que inclusive eu até escrevi um livro, e eu vou deixar o link aqui desse livro para você ler. Eu tenho certeza que ao ler esse livro, você vai reacender essa chama, e aquilo que é uma faísca vai mostrar que sim, é possível o seu sonho se realizar. Talvez você olhe para você e fale, não tem a mínima condição desse sonho se realizar. É exatamente sobre isso, porque eu não teria a mínima condição de ter aquele sonho realizado se não fosse por uma força divina, uma força sobrenatural, onde você vai ver o papel fundamental da fé e do apoio dos amigos, como diz aquela música With a Little Help from My Friends, com uma pequena ajuda dos meus amigos. E o sonho foi o seguinte, esse sonho foi no ano que eu perdi o meu pai. Eu tinha 6 anos de idade, e exatamente nesse mesmo ano que eu tive essa grande perda, eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava sobrevoando uma cidade, e me chamou a atenção que aquela cidade ela era cercada, tinha um muro cercando aquela cidade, e no meio daquela cidade tinha uma igreja, né, um templo, e no meio, e o teto dele era um teto arredondado, dourado, e na cabeça de uma criança isso aí não quer dizer nada, né? Aí eu acordei de manhã e falei para minha mãe, né? Falei, mãe, eu tive um sonho. E aí eu expliquei para ela, né, que eu estava voando em cima de uma cidade assim. Essa cidade era cercada por um muro, e no meio da igreja, desse muro, no meio da cidade, tinha uma igreja com teto dourado, de ouro, brilhando. Aí eu falei, é interessante, né? E passou-se. Passou-se muito tempo, isso com 6 anos de idade. Aí, quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe estava assistindo um programa de televisão e ela me chamou, corre aqui, vem ver. Aí quando eu cheguei lá, tava passando exatamente a reportagem sobre uma cidade, né, falando sobre um lugar. E esse lugar era uma cidade que era cercada por um muro, e no meio dela tinha um templo, né, com uma cúpula assim dourada. E se tratava de Jerusalém. Ali, aquilo que era o meu sonho, agora eu estava vendo ali, ela ganhou um nome, né? Era a cidade de Jerusalém. Mas ficou só por isso mesmo, que a gente sabia que a nossa condição, minha mãe viúva com 5 filhos, né? Nós passando necessidades, apenas minha irmã trabalhava e minha mãe recebendo pensão, mas Deus sempre cuidando, Deus sempre cuidou. Da mesma forma que Deus levou meu pai, o mesmo Deus, ele cuidou da minha mãe e dos seus filhos, né? Porque o nosso Deus é um Deus que cuida do órfão e da viúva. Tanto que essa é a religião verdadeira. Se existe uma religião verdadeira, é essa, socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, porque é exatamente isso que Deus faz, é a coisa que Deus mais tem prazer. Então, olhando nessa situação, era apenas um sonho de criança, né? Então, só saber que aquela cidade existia não queria dizer nada. Mas aí o tempo foi se passando, passou-se o tempo, e tantas coisas aconteceram, e mas aquele sonho, aquilo continuou lampejando, é como eu falei no início, aquela
faísca, sempre volta e meia ficava piscando, né? E criou um amor por Israel, um amor por Jerusalém. Como eu sempre fui um amante da Bíblia, né, sempre amei a Bíblia, então sempre fui amante mesmo do povo de Deus, do povo de Israel, o povo de Deus. E Jerusalém em especial, né? Que era a capital, sempre foi a capital de Jerusalém, de Israel, né? O grande rei Davi. E crescendo com isso, passou-se muito tempo. E aos 47 anos de idade, veja bem, eu sonhei com 6 anos de idade. E quando foi aos 47 anos de idade, a igreja onde eu congrego, anualmente eles faziam caravanas para Israel, né? E eu, volta e meia, eu acompanhava, né, aquelas caravanas, porque eu, sabe, eu conformado que não ia acontecer comigo, não ia ter a mínima condição. A minha alegria era ver os irmãos lá. Quando eu via a empolgação dos irmãos que iam sempre para lá e eu corria lá e acompanhava, até mesmo tem um site que mostra o Muro da Lamentação ao vivo. Eu ficava lá, falei, tiveram que os irmãos, conforme eles postavam as fotos no Facebook, né, que eles estavam indo para o Muro da Lamentação, aí eu corria no site lá e via eles lá. Mas naquele sentido, somente de ver eles lá, vivendo esse momento, para mim já era motivo de muita alegria, mas aquilo para mim era utópico, né, eu pisar em Jerusalém. Até que chegou um dia na igreja que fui surpreendido, né, pelos pastores, pastor Eloilson e o pastor Douglas, né? Eles me surpreenderam num dia de culto, falando que iriam me presentear com uma passagem, ou seja, na próxima caravana eles iriam me presentear. Aquilo foi um baque que imagina, né? O sonho da cabeça da criança, aquela possibilidade da cabeça daquele adolescente que conheceu a cidade e o nome dela, mas seria algo ilusório, algo utópico, né? E agora estava ali diante dos meus olhos os pastores falando: não, na próxima caravana você vai estar conosco. Resumindo, não dependeu de mim, aquele sonho se manteve aceso. Porque por mim era só um sonho, só de ter ele para mim já era o suficiente, mas não. Quando se mantém. Ah, um detalhe que eu gostaria de falar. Certa vez, num comentário, conversando com um amigo, né, muito especial, que ele viajava, né, por alguns países, ele estava me mostrando algumas fotos, né, que ele levava um grupo de jovens, né, de jogadores lá para o exterior, para a Europa, ele me mostrando aquelas fotos, né, eu vendo aquela molecada alegre lá, participando dos campeonatos lá na Europa, aí conversando com esse amigo, um amigão mesmo, de longas datas, e eu falei para ele, falei, o meu sonho, se um dia eu fosse viajar, o meu sonho era viajar para Israel, conhecer Jerusalém. Falei, sabendo que se um dia eu tivesse condição, mas sabendo que ia ter a mínima condição. Aí nesse exato momento que eu falei isso, ele apontou o dedo para o céu e falou, se você sonha e deseja, apontou para o céu e falou, ele realiza. Aquela frase, pá, é como se desse uma soprada naquela faísca que acendeu aquela chama, que fez com que ela mantesse acesa. E mesmo sem condição alguma, aquele sonho veio a se realizar. Então, da mesma forma que aconteceu comigo, aquela palavra que aquele amigo me deu, falou: se você sonha e tem o desejo, ele cumpre. O que eu aprendi com isso? Se você crê naquele que pode fazer todas as coisas, ainda que você não possa não ter a mínima condição, tudo que você tem é um desejo, uma faísquinha lá no seu coração. Guarde essa frase. Se você sonha e deseja, ele pode realizar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, eu gostaria de incentivar você a conhecer esse livro. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário aqui, vou deixar fixado para que você conheça essa história. Eu fiz ela de um livro para que esse livro ele possa manter, acender essa chama e você possa colocar na mão de Deus, lembrando que a Bíblia diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Tudo que você tem que fazer é acreditar que aquilo que é uma pequena chama que tem dentro de você pode sim se realizar. Não espere de homem algum. Não espere, talvez você não espere nem de você mesmo, mas se você conseguir colocar isso entre você
E Deus, que é aquele que pode todas as coisas, pode ter certeza que ele vai realizar. Tá bom? Então eu vou deixar aqui o link aqui desse livro para você adquirir. Eu tenho certeza que ao você ler, vai acender essa chama, uma chama suficiente para que esse sonho venha a se realizar na sua vida, tá bom? Foi um sonho em Jerusalém, na Jerusalém dos sonhos. Então se você tem um sonho, guarde ele para você. Mantenha ele aquecido e entregue na mão de Deus, porque ele é poderoso. Eu repito aqui a frase principal do livro: se você tem um sonho e deseja, ele realiza. Shalom, shalom.